Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. É a primeira quinta-feira do ano, 5 de janeiro de 2023. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas da manhã em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, você pode participar e enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no WhatsApp. 978293776. Sempre que o número do nosso WhatsApp aparecer aí na sua tela, um pouco antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Vai pegar o celular, abre a câmera, como se fosse tirar uma foto mesmo, só que você vai apontar aqui, para este QR Code. Se você apontar com a câmera do seu celular para este QR Code, já aparece uma mensagem aí no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Otto Alejandro, presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, analisa o trabalho realizado no último ano. Após consultar o Conselho Municipal, vereadora Guida Calisto destina as emendas impositivas para a saúde e cultura da cidade. Projeto de lei da vereadora Débora Palermo, que cria o plano de ação às crianças e adolescentes em situação de orfandade causada por violência doméstica contra a mulher, é sancionado pelo prefeito e agora é lei. E na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Ponte Preta vence a equipe de Assis na estreia da competição. Então já nós vamos balançar as redes, porque então as duas equipes aqui da cidade de Campinas estrearam com vitória na Copinha. Já mostramos aqui a vitória do Guarani, que enfrenta hoje. Hoje tem jogo do Bugre, já nós vamos falar, e também sobre esta vitória da Ponte Preta. Mas antes nós vamos falar sobre educação, porque olha só, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, vai aplicar a prova do Enem na próxima terça-feira, dia 11, e também na quarta-feira, dia 12, para aqueles estudantes que tiveram algum tipo de problema logístico no dia em que a prova regular foi aplicada, ou para aqueles que estavam acometidos por doenças infecto-contagiosas, desde que os pedidos da reaplicação tenham sido aprovados pelo Instituto. E um pouquinho antes, neste domingo, dia 8, e também na segunda-feira, dia 9, tem a segunda fase da FUVEST. Então, para esses estudantes, sobre o que esperar da prova, se já é hora de revisão ou se tem o que estudar ainda, e até dicas, para quem vai realizar provas no futuro, eu aciono a nossa repórter Dalila Pereira, que tem mais informações. Dalila, seja bem-vinda, bom dia. Já tô vendo atrás de você aí, eu acho que é matemática, pelo que eu me lembro, viu, Dalila? Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí a programação da TV Câmara Campinas. Gabriel, tem muito número aqui, mas já tem um tempinho que a gente saiu de sala de aula, né? A gente nem lembra mais dessas fórmulas. Só quem realmente está aí se preparando para o vestibular, para essas duas provas que a gente vai falar hoje, que é essa reaplicação da prova do Enem, por quem perdeu por algum motivo em novembro, como você citou aí, e também quem está se preparando aí para a segunda fase da FUVEST, todo mundo aí empolgado. E quem vai falar comigo, a gente veio hoje aqui para a oficina do estudante na Unidade Brasil, que prepara aí a galera para esses vestibulares, para essas provas, e a gente vai conversar com o Anderson Rodrigues, diretor pedagógico aqui dessa unidade. Anderson, obrigada primeiro pelo seu tempo de vir aqui dar umas dicas para quem está aí nesse momento aí se preparando para a prova. Tudo bem? Bom, agora o aluno já fez bastante coisa, mas ainda tem as provas, mas ele já vem se preparando há muito tempo. Então é importante que continue esse preparo, né? A gente está até numa semana de revisão, é importante que esse aluno continue trabalhando, e nesse trabalho com provas anteriores, então, vou fazer o Enem agora, segunda aplicação do Enem,
que bom, porque eu já tive a oportunidade de ver a primeira aplicação do Enem. Então, não costuma mudar muito, vai seguir muito esse mesmo padrão. Claro que pode ter um nível um pouquinho diferente, por ter mais tempo, talvez, vou aplicar uma outra prova aí. Sim, mas a ideia do Enem é como essas provas são feitas de forma concomitante, a gente tem o quê? Tem uma situação de níveis muito parecidos. Então, o aluno ele pode se basear, por exemplo, no Enem de 2022, que ele não conseguiu fazer por algum motivo, mas que agora ele, já vi isso, consigo trabalhar, então eu sinto até mais tranquilidade em fazer essa segunda aplicação do Enem. Então, a expectativa dos estudantes, eles estão tranquilos? Tem aquele nervosismo ainda? O que você sentiu aí nessas semanas, pouco antes da aplicação das provas? Tem o que a gente chama de ansiedade boa, né? Que é a ansiedade por algo que você quer que dê certo. Então, isso, o momento antes da prova, era um momento assim mesmo. Então, se o aluno souber lidar muito bem com isso, olha quantas provas eles já fizeram, né? Quantos simulados, quantas provas já se passaram. Então, assim, a primeira impressão já foi, sabe? Então, agora é entender que é só mais uma prova, dá para continuar, tem o preparo, e é uma trajetória mesmo, né? O aluno vai aprendendo a cada prova que ele faz, uma coisa que, nossa, ali aprendi a controlar o tempo melhor, ou acho que eu não vou levar isso para comer dessa vez. Então, vai tendo essas experiências e isso faz com que essa prova fique um pouco mais tranquila, eu diria, pelo menos em relação à confiança do aluno para realizar esse exame. De novembro para cá, teve algumas semanas a mais aí. Quem acabou não fazendo a primeira aplicação lá ano passado, teve que dar uma revisada nos assuntos, se atualizar, talvez, nas questões que poderiam cair na redação, ou a expectativa é que seja mais tranquilo, que as pessoas aproveitaram para relaxar um pouco a mente? Eu acho assim, como as provas são feitas de forma conjunta normalmente, não dá tempo de mudar por alguma coisa que aconteceu de novembro para cá. Então, temas relacionados a isso possivelmente não irão aparecer. Então, o aluno ele deve pensar que o Enem deve seguir o mesmo padrão ali. Então, teve muito texto na primeira versão do Enem aí de 2022, teve, principalmente uma prova de português muito pesada, tal. Então, será que o candidato deve esperar uma prova de português mais pesada ainda? Creio que sim. Creio que vai seguir esse mesmo padrão. E os temas, a redação, que temas que poderiam ter, né? Eu acho que segue a mesma linha desse tema que teve do Enem de 2022. Porque a ideia é, se eu não conseguir fazer naquele primeiro momento, eu quero avaliar esse aluno da mesma forma que eu queria naquele primeiro momento. Então, não há por que mudar radicalmente. Então, segue muito esse perfil do Enem. Então, muito difícil ter alterações. Acho que o aluno ele precisa só entender que, infelizmente, por algum motivo de saúde, por algum outro motivo, ele teve que ser submetido a essa outra aplicação. Então, é como se ele fizesse a prova num outro momento só. Não creio que seja uma prova de um nível muito diferente e muito menos uma prova que venha apresentar uma novidade. Acho que não. A ideia é manter o mesmo padrão, porque foi assim que o MEC pensou na primeira avaliação. Então, por que mudaria nessa segunda? Não faz muito sentido. Inclusive, a gente conversando antes de começar aqui o vivo, tem pessoas que, inclusive, vão fazer apenas um dos dias da prova por, enfim, questões variadas que você comentou comigo, né? Isso, exatamente. Tem uma aluna nossa, por exemplo, que por causa da Covid, infelizmente, ela não pôde fazer o primeiro dia de provas, mas como o atestado deu e ela melhorou, ela fez o segundo dia de provas. Então, ela pediu a reaplicação e vai fazer a aplicação só do primeiro dia de provas aí no dia 10, né, que é 10 e 11 essas aplicações aí no meio da semana, até porque no final de semana tem a FUVEST, que a gente vai falar já já, então ela vai acabar fazendo só a prova do dia 10. Vamos falar então da FUVEST, dia 8 e 9 de janeiro será aplicada a segunda fase
da FUVEST. O que a gente pode esperar aí nessa segunda fase? Uma prova pesada, com muito texto, cansativa? O que o estudante pode aí estar pensando para chegar nesse dia? FUVEST é um vestibular que não pesa muito em texto, FUVEST é um vestibular que não vai pesar muito nessa tônica da interpretação. Claro que na prova de português vão ter textos para serem interpretados, com certeza. As obras literárias devem aparecer, com certeza. É um perfil da FUVEST. Porém, na parte do segundo dia, que são das matérias específicas, aí o aluno tem que esperar o quê? Conteúdo. Ele vai ser cobrado de conteúdo. O modelo FUVEST é um modelo de questões mais curtas, mas bem conteudistas, com vários temas, vários assuntos numa mesma questão. Então, isso que o aluno deve esperar. Creio eu que não terão muitas mudanças em relação à mudança que a FUVEST teve pós-pandemia. Foi em 2020 que o nível da prova teve uma mudança, a forma que cobrava antigamente, de 2019 para trás, era bem mais pesado. Então, creio que a FUVEST adequou nesse método, nesse jeito de fazer essa prova, e repetiu em 2020, 2021, 2022, e creio que 2023 vai seguir esse mesmo perfil. E na questão da redação aí na FUVEST, geralmente ela entra em temas mais atuais, em assuntos mais que a gente costuma trabalhar em sala de aula, história, geografia. Qual é o perfil aí da redação que a FUVEST pede? A FUVEST ela é uma caixinha de surpresas nesse negócio. O Enem você pensa em algo social, quando a gente fala de Unicamp também, a gente até, eu fiz uma gravação e falei que poderia ter alguma coisa sobre política e acabou caindo sobre voto. Então, assim, a FUVEST já não. A gente já teve temas muito abstratos, como temas muito concretos. Então, o aluno que se preparou, que fez vários temas e modelos de redação, ele vai conseguir fazer a dissertação que a FUVEST cobra. Mas, assim, ficar tentando adivinhar agora, essa brincadeira de adivinhação, só deixa esse aluno muito mais ansioso, porque a FUVEST é um vestibular sério, coloca coletâneas que vão auxiliar esse aluno e possivelmente esse aluno vai trazer um bom repertório para conseguir fazer essa redação. Falando aí dessa ansiedade, faltam poucos dias, principalmente para o Enem, que, aliás, a FUVEST é antes da prova do Enem, tem poucos dias aí. É melhor aquietar um pouco a mente, relaxar, ou dar aquela última lidazinha nos resumos, naquelas suas anotações, assim, pensando numa rotina de estudo? O que é melhor para fazer nesse momento? Olha, eu tenho uma opinião muito formada em relação a isso. Eu sei, conheço alunos que gostam de estudar sentado na calçada, a hora que está esperando entrar. Eu não sou a favor disso por dois motivos, O primeiro deles você tem que acreditar no preparo que você teve. Então, basicamente, eu gosto de comparar muito com o esporte. Você vai lá, treina aquilo, você faz isso durante o ano todo, chega na competição, você vai mudar alguma coisa? Você tem que acreditar no seu trabalho. E assim, mas pode aparecer tal coisa, mas pode não aparecer essa coisa. Então, é gerar ansiedade desnecessária. Então, vou pegar ali, vou dar uma revisada, para quê? O aluno ele não pega para revisar normalmente, ele pega para caçar alguma coisa que ele não sabe. E essa coisa talvez nem caia, e não seja determinante para ele passar ou não. Então, assim, acredita no que foi feito, se cair aquela coisa que você não sabe, você tem um jogo de cintura, você já adquiriu uma maturidade durante o ano, você consegue resolver, sabe? E isso não acontece só com este aluno, acontece com todos os alunos. Então, na minha opinião, aquela série que não deu tempo de ver, vai assistir, aquele programa que você queria fazer, que você ficou focado estudando demais, aproveita, faz coisas que te deixam bem, cuide-se. Por quê? Porque ficar lá sentado, fazendo mais essas provas, e ainda para o candidato que vai fazer FUVEST e Enem, que é em sequência, ele precisa realmente ter um descanso mental e físico para aguentar essa maratona, porque senão estuda um monte, aí chega no meio da prova, não aguenta fazer a prova. E aí você se preparou durante muito tempo e você vai deixar ali algum cansaço, alguma coisa, alguma situação atrapalhar? Não.
Então, cuide de você para estar bem preparado para fazer e encarar essa maratona de provas. O que deu para estudar já foi, né? Já foi, com certeza. E estudou não foi pouco, né? Porque teve já todo o conteúdo, aí teve a revisão, aí teve vários vestibulares já que esse aluno já deve ter feito, aprendido com vários deles. Então, assim, fica de boa, lembra, aprendi um monte de coisa, acredita em você, porque chegou na segunda fase da FUVEST, depende apenas de você para conquistar a tão sonhada vaga. E tem aquelas matérias que os estudantes ficam mais apreensivos, que costumam gerar mais dificuldade na hora do vestibular, que eles ficam, nossa, essa daqui geralmente dá mais trabalho, essa aqui é mais simples. Por exemplo, quando você pega na FUVEST o curso de Direito, que esse aluno tem que encarar a matemática na segunda fase. A matemática para ele é um caos, porque para ele pensa, em direito, para que cobrar matemática, por aí vai. Só que esse aluno tem que entender que as provas específicas, por mais que elas sejam difíceis, elas foram feitas para o aluno que quer aquela carreira. Então a FUVEST espera que tenha um bom desempenho nessa carreira e nessas provas. Logo, o aluno ele tem que entender que ele pode ser excelente lá em história, em geografia, mas se ele vai depender da matemática, ele precisa ser tão bom assim também. Por quê? Porque a FUVEST, quem atingiu a segunda fase, é muito bom. E a hora que chegar lá, se não manter esse nível, vai ser atropelado por todo mundo que está atrás dele. Porque é muito importante entender, se são provas específicas, são feitas para você que quer esse curso. É muito importante. Anderson, então vou fazer aqui um desafio. Tem coragem aí de chutar um tema da redação? Ixi. Alguma... Não precisa ser específico, mas uma coisa mais aberta. Acho que vai puxar para a política, acho que vai puxar para o social. O que você tem aí para dizer para a gente? Para a FUVEST eu não arrisco muito, porque a FUVEST é aquela coisa, tá gravando aqui, então a gente tem que ficar esperto. Agora o Enem não, o Enem ele já tem mais essa ideia, cobrou sobre os povos indígenas aí nessa primeira aplicação, então eu creio que vai seguir basicamente esse mesmo padrão mais social também, ligado com a política, até porque o Enem também é uma ferramenta educacional, não só uma entrada para uma universidade através do SISU, mas também para avaliar nível de escola, para avaliar como são esses alunos, então costuma ser esse tema mais social político que eu creio que esse Enem vai manter esse padrão. Vamos ver na próxima semana se o Anderson acertou aí. Ixi, tô perdido. Anderson Rodrigues, diretor pedagógico aqui da Oficina do Estudante na Unidade Brasil, que prepara aí os estudantes para que eles se saiam bem nos vestibulares, nas provas. Anderson, obrigada pelas informações, pelas dicas. Quiser dar uma última dica, um recadinho, fica aí à vontade. Com certeza, muito obrigado pela oportunidade aí. E, pessoal, que vai fazer aí essa finalzinho dessa maratona de provas, né? Acredite em você, você estudou bastante, você tem conteúdo, você já passou pelo pior, que é a primeira prova, que é aquela que gera uma ansiedade incrível, que você está esperando para fazer. Tudo aquilo já foi. Então, assim, é só mais uma etapa dessa maratona e você, com certeza, vai desenvolver um bom trabalho. E lembre-se, dê tudo, porque se for para acontecer de você passar, vai acontecer. Não é você que decide isso, mas dar tudo e fazer o melhor, isso é você que decide. Obrigada, Anderson, super incentivador aí. Com certeza deve ser ótimo assistir as aulas do Anderson. Gabriel, trouxemos aqui dicas, tiramos algumas dúvidas, tentamos acalmar aí a mente dos estudantes e a gente fica por aqui. Eu volto com você aí nos estúdios. Informações completas da Lila Pereira, muito obrigado. E eu tenho um desafio para você também, você não precisa responder agora, mas vai fazendo a conta aí, eu quero saber o Y, qual que é o número. Tem uma fórmula aí do seu lado, depois você traz para a gente esse resultado. E quero agradecer também, claro, a participação do Anderson Rodrigues, ele que é o diretor pedagógico. Então, por todas essas informações,
valiosas, hein? Você estudante ou você que é pai responsável que está assistindo, conhece alguém que vai fazer essa prova? Já viu aí, né? Enem tem aqueles textos que são maiores, interpretação de texto, a FUVEST é mais conteúdo, é mais direto, relembrar todas as fórmulas. Então agora é aquele momento, já estamos na semaninha, né, da segunda semana da FUVEST, como disse o Anderson, então momento de desacelerar agora, esfriar a cabeça para você poder fazer uma prova tranquila e relembrar tudo que estudou ao longo do ano. 11 horas mais 21 minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Vamos falar sobre emprego agora, mas agora é para você que quer aqui na região de Campinas, preste atenção nas vagas disponíveis para a cidade de Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba está com diversas vagas disponíveis. Entre as oportunidades estão ajudante de cozinha, almoxarife, auxiliar financeiro, auxiliar de limpeza, assistente de vendas, arquiteto de interiores, balconista, caldeireiro, carpinteiro, eletricista, fiscal de loja, garçom, gerente de loja e supermercado, jardineiro, motorista e entregador, oficial de serviço geral, operador de empilhadeira, pedreiro, pizzaiolo, serralheiro, servente de pedreiro, técnico em segurança do trabalho, vendedor e zelador. No site indaiatuba.sp.gov.br, o interessado encontra detalhes das vagas como quantidade, faixa salarial e o tempo de experiência exigido. Lembrando que você que é da cidade de Campinas pode acessar o cepat.campinas.sp.gov.br. Nesta quinta-feira, 167 vagas estão disponíveis. Lembrando que tem ainda 2.000 vagas disponíveis para curso de qualificação. Então é muito importante, você que está disponível no mercado de trabalho ou você que quer mudar de área, esteja qualificado para você poder concorrer e ter mais chance de conseguir, então, esta vaga de emprego. Nesta quinta-feira, aqui na cidade de Campinas, 167 vagas disponíveis que você tem acesso através do site do Cepat Campinas e lá tem todas as informações. Nível de escolaridade de cada uma dessas vagas, o salário, o bairro onde fica essa empresa. Então, não deixe de conferir. Tem essas vagas do cidade de Indaiatuba e também aqui do nosso Cepat Campinas. Hora das notícias aqui da metrópole de Campinas, continuar falando sobre educação, né? Porque alunos matriculados na rede pública, estadual ou municipal que desejam trocar de unidade escolar devem realizar essa solicitação até esta sexta-feira, dia 6 de janeiro. Então, pais responsáveis ou estudantes com mais de 18 anos podem pedir a mudança diretamente nas escolas que pretendem obter a matrícula, nas unidades do Poupa Tempo ou ainda por meio do perfil de responsável na plataforma SED. A transferência por interesse é concedida mediante a vaga na escola preterida, levando em consideração o endereço dos estudantes. Já para a transferência por alteração de endereço, o aluno será encaminhado para a unidade mais próxima da residência, que possui então uma vaga no tipo de atendimento que é adequado. Para quem está fora da rede pública e deseja ingressar neste ano de 2023, as matrículas estão abertas, sendo que o prazo para alocação é de 1 semana a contar da data do registro. 11 horas mais 25 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque saúde e cultura foram prioridades para as emendas impositivas da vereadora Guida Calisto. Populações em vulnerabilidade e a cultura popular receberam uma atenção especial.
A vereadora Guida Calisto definiu a área da saúde como prioridade para as emendas impositivas protocoladas por ela, com um diferencial. A parlamentar optou em consultar o Conselho Municipal da área para estabelecer os projetos que seriam priorizados. 50% da saúde nós destinamos para aqueles projetos que geralmente são projetos que já foram discutidos, planejados na Secretaria Municipal de Saúde, mas nunca sai do papel. Mas isso foi uma iniciativa do Conselho Municipal de Saúde, ou seja, nós fomos até o Conselho Municipal de Saúde, pedimos para que esse conselho debatesse quais os projetos que nosso mandato deveria encaminhar as emendas. E foi isso que a gente fez. Então a gente encaminhou para projeto que atinge, né, de forma positiva a população LGBT, né, que é uma população muito vulnerável. A vereadora reservou parte das emendas para subsidiar a implementação de hortas vivas ou a botica natural da família em todos os centros de saúde de Campinas. A botica natural é uma farmácia de manipulação de fitoterápicos que, em média, por mês, manipula 7.000 fórmulas em 64 unidades de saúde. Também sobre saúde mental da comunidade negra, né? Fizemos também para a comissão um curso de Libras para os surdos, né? Então, sim, são projetos e também para as hortas vivas, hortas comunitárias, a Botica da Família, né? Nós destinamos recursos para cada centro de saúde possa organizar as suas farmácias vivas. Então, na saúde a gente fez dessa forma. A segunda prioridade da parlamentar foi cultura, principalmente cultura popular. Além disso, meio ambiente e trabalho e renda. A gente destinou para trabalho e renda, para saúde, para cultura. Para cultura a gente investiu bastante em cultura popular, né, em artes, em fomentar a cultura, porque isso gera emprego, gera renda para a população. E a gente acaba mobilizando um setor que foi muito impactado pela pandemia e que estão numa situação de muita vulnerabilidade. Mas foi para também trabalho e renda, foi para a questão ambiental dos protetores individuais de animais, a gente também destinou parte desses recursos, enfim. E a gente continua aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Otto Alejandro, que é o presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, porque ele apresentou um balanço dos trabalhos que foram realizados no último ano. O presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, o vereador Otto Alejandro, falou com a nossa equipe como foi o ano de 2022 para o grupo. O que nos deixa triste é que por diversas vezes nós trouxemos aqui, convocamos o responsável pela pasta, que é o senhor Barreiro, e nada andou, né? A gente vê aí o lote 4, que é o lote do Ouro Verde, parado novamente. Ele ficou de atuar a empresa que abandonou o lote 4 do BRT e até agora não atuou, né? Fica naquele lenga e não anda. Então nós tivemos contato com o presidente da INDEC, o Vinícius Riveretti, que nem é responsável pela pasta e ele já está fazendo muito mais do que o atual responsável pela pasta, o secretário Barreiro. A comissão é permanente e foi criada em 2011. Fazem parte do grupo os vereadores Igor Diego, Carmo Luiz, Rubens Gás e Cecílio Santos. Os parlamentares vão continuar acompanhando as obras do BRT. A pasta do BRT deveria ficar na mão da INDEC e, com certeza, já teria sido entregue várias cobranças em cima do BRT. E, além do BRT, conseguimos fazer várias indicações aí que estão para acontecer aí no BRT. É igual a pavimentação ali da Rua Eldorado, marginais à rodovia Santos Dumont, que vai vir essa pavimentação justamente para poder melhorar o tráfego ali e resolver de uma vez aquela questão em frente ao Motel Euro ali no caminho do Distrito Ouro Verde. E olha só, foi publicada no Diário Oficial a lei de autoria da vereadora Débora Palermo, que institui na rede de proteção à criança e ao adolescente aqui do município de Campinas o plano de ação destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada por violência doméstica contra a mulher. Então, agora é lei.
Foi publicada no Diário Oficial do Município a Lei número 16.349, no dia 29 de dezembro de 2022, de autoria da vereadora Débora Palermo, que institui no âmbito da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campinas, plano de ação destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada por violência doméstica contra a mulher. O plano de ação ele visa dar mais proteção e cuidados, né, e um acompanhamento sistemático às crianças e adolescentes vítimas, cujas mães foram vítimas de feminicídio, violência doméstica, né? Nós sabemos que tem aumentado o número dessa violência, então esse plano ele vem para trazer um acompanhamento pela rede, pelo sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, um atendimento sistemático na área de saúde, na área da educação, acompanhamento escolar, da vida escolar, frequência, para evitar a evasão escolar, a questão da guarda, da regulamentação da guarda, a questão dos direitos previdenciários e, principalmente, o acompanhamento pela saúde, da questão da saúde mental, né, com psicólogo, psiquiatra, se for necessário, visto que é uma violência que deixa traumas, não dá nem para descrever, né, indescritíveis o que causa numa criança e num adolescente esse tipo de violência. Serão beneficiados crianças e adolescentes que tenham permanecido no mesmo lar onde o agressor reside e também aqueles que estão sob os cuidados da família substituta. Ou em acolhimento institucional. Considera-se orfandade a condição social em que, em razão de violência doméstica contra a mulher, a criança ou adolescente antes dos 18 anos completo tenha perdido a mãe biológica ou por adoção, ou a mulher que era a responsável legal. O plano de ação é para atender quem já está nessa situação de orfandade. Mas o meu pedido maior hoje é para que a gente cuide dessas mulheres, estejam atentos a essas mulheres. Qualquer sinal de maus traços, de violência, nós devemos sim interceder, devemos acompanhar, denunciar, para que nós não tenhamos mais mulheres vítimas e principalmente crianças e adolescentes vendo suas mães serem assassinadas. E muitas vezes, e acho que praticamente na maioria das vezes, elas perdem o pai também, porque eles acabam se matando, né? Então, o trauma e a violência que isso traz psicológica para as crianças e para os adolescentes na fase de desenvolvimento e para toda a família são terríveis. Hora de balançar as redes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem a Ponte Preta estreou diante do Vossen, lá da cidade de Assis, e fez o simples diante dos donos da casa para sair com os 3 pontos. A Ponte Preta foi até a cidade de Assis e logo aos 6 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueirão Euler cabeceou firme. O goleirão falhou. E a bola morreu no fundo das redes para o único gol do jogo. Final, Vossen 0, Ponte Preta 1. Bom, vitória é importante, né? Sempre tem aquele nervosismo de estreia, de primeira rodada. É uma competição importante em que muitos olhares estão para cima dos atletas. A comissão técnica do Hélio dos Anjos certamente está assistindo as partidas. Então foi uma boa vitória, né? E para o torcedor pontepretano ir se acostumando com os nomes, olha só, a Ponte entrou em campo com Vinícius no gol, João Pedro na lateral direita, Robert e Euler, que marcou o gol, a dupla de zagueiros, e o Pedro Alves na lateral esquerda. Meio campo da Ponte foi de Diego Domeni, Eduardo e Maurício, e na frente, Matheus Alisson, Diogo Mora e o Pedro Estevam. Lembrando que a Ponte volta a campo no sábado, agora, 3h15 da tarde, contra o líder América Mineiro, porque o América Mineiro venceu o Retrô por 3-1, tem 2 gols de saldo, a Ponte tem 1 gol de saldo.
E lembrando também que a sede da Macaca é na cidade de Assis. Então, nessa primeira fase, nas 3 jogos, as partidas acontecem na cidade de Assis. E hoje tem mais Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque às 7h30 da noite o Guarani enfrenta o Grêmio de Porto Alegre. Você já vê aí na sua tela. Lembrando que o Bugre lidera este grupo 8, que fica na cidade de Franca. Se vencer hoje, já consegue a classificação com uma rodada de antecedência. E para o torcedor bugrino, também já ir se acostumando com o nome dos atletas, olha só, ele entrou em campo na última rodada com Álvaro no gol, o Biel na lateral direita, Zamboni e Titi, a dupla de zagueiros, e o Cauê ao lateral esquerdo. O meio-campo foi de Pedrinho, Vitinho, Tardelli e Rafael, que já teve oportunidade até no profissional, e na frente o Theo e o Eliseu. E claro que amanhã, na sexta-feira, a gente conta a história dessa partida e fala como foi este Guarani Grêmio. Grande jogo, já um belo teste para a garotada do Guarani. 11h mais 36, a gente volta a falar sobre educação aqui no nosso Câmara Total, que é um tema muito importante, porque agora nós vamos falar sobre inclusão de crianças com deficiência em sala de aula, e este é o tema que você vai acompanhar a partir de agora no nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje um assunto extremamente importante, inclusão na sala de aula. A gente vai conversar com a Maria da Paz, que é conhecida como Gunga, é psicopedagoga e vai tirar todas as dúvidas de você que está aí em casa acompanhando o nosso quadro De Olho na Educação. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui conosco, atender a nossa reportagem. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço ao convite. É sempre muito importante, às vezes um pouco raro, né, a gente ter espaço para falar sobre esse assunto, que é, né, pungente, né, no Brasil, principalmente hoje. Bom, qual é a avaliação, a primeira pergunta que a senhora faz sobre a inclusão na sala de aula nos dias atuais? Então, a inclusão, né, a educação inclusiva, né, porque quando a gente fala de inclusão, a gente pode falar de inclusão em tudo, né, não acontece só na sala de aula, né, ela acontece na escola inteira, né. Há um tempo atrás foi muito comum a gente fazer inclusão só na sala de aula, então só aquele aluno que tinha essa deficiência, a professora tinha que estudar e dar conta dele. Hoje a gente tem que pensar na escola como um espaço inclusivo, né, feito para todos. E aqui no Brasil, né, a gente pode dizer com certa segurança que a questão da educação, a problemática da educação inclusiva fez muitos avanços, né, do ponto de vista da sociedade, da visão que a sociedade constrói em relação à deficiência e a deficiência na escola, e também em relação do ponto de vista legislativo, né? Então, a gente tem, desde há muito tempo, né, lutas, reivindicações, movimentos de pais, até de educadores, que pleiteiam, né, o espaço na escola, o direito de aprender e de estar na escola para todos, e a gente fez muitos avanços, né, sobretudo em relação às leis. Então, hoje, se a gente tiver que dizer em que pé anda a educação inclusiva no Brasil, a gente pode pensar que as nossas crianças, né, crianças e adolescentes e jovens, né, têm garantido o seu espaço na escola, o seu direito de estudar, que é um direito à educação que é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, no artigo 26. Então, eles têm, pela lei, esse direito garantido. Mas isso não significa, né, que todos estão gozando, né, estão usufruindo desse direito como deviam, né? Então, tem aí uma questão de estrutura, né, estrutura escolar, uma questão dos professores, né? A gente sempre fala, os professores precisam se formar. É isso também, eles precisam, né? Mas não é só isso, eles precisam ser escutados, eles precisam ser
respeitados como os maestros ali da sinfonia da sua sala de aula, que com certeza é construído ali por um mosaico de diversidade, né? E muitas vezes eles são pouco ouvidos. Você ouve todo mundo para falar de inclusão, político, gente da mídia, pai, educador de gabinete, todos muito importantes, mas o professor sempre fica para trás, né? Então, eu acho que um dos pontos mais importantes é esse, é ouvir o professor. É ele que conhece o seu aluno, cada um deles, e ele é muito pouco ouvido nesse sentido. Bom, por que a senhora acha que o professor é pouco ouvido nesse sentido? Eu achei fantástico isso que a senhora falou, porque o papel do professor é sempre muito importante na sala de aula, ainda mais, não é, quando a gente fala de educação inclusiva. Por que a senhora acha que o professor é pouco ouvido? O que poderia ser feito para mudar essa situação? Bom, vamos pensar aqui na situação do professor nesse país, né? Historicamente, qual que é o papel dele, como é que ele é visto na sociedade, né? Vamos falar direto, ele é muito pouco valorizado, o professor não tem valor, né? Até pouco tempo atrás, a gente fala, você é tia? Não, eu sou professora, eu estudei para saber isso, né? E eu, por exemplo, eu só me aventuro a falar de inclusão porque eu passei 30 anos da minha vida dentro da sala de aula, como professora do ensino básico, né? E nessa questão da inclusão, tem algumas situações muito difíceis, né, que colocam o professor de lado, como, por exemplo, a medicina, né? Então, a gente tem uma luta muito grande, né, uma disputa muito grande pelos alunos, vamos dizer assim, entre o campo do tratamento e o campo da educação. Então, quantas e quantas vezes eu, como professora e também como orientadora, de escola, eu me deparei com médicos, fonos, psicólogos, enfim, me dizendo como eu tenho que tratar o meu aluno, aquele que faz xixi no meu colo e não no colo dele, né? Aquele que eu acolho, né? E não só ele, todos, né? Então, acho que isso é uma questão bem importante, né? Vem sempre, então, acaba que a gente vai fazendo desses alunos objetos da medicina e não sujeitos da educação, né? Esse campo vai atropelando a escola, e se a gente for comparar o valor que o professor tem e o valor que o médico tem dentro da sociedade, a gente não precisa nem conversar, porque a gente sabe como é. E o que acontece é que o professor vai sendo tirado do campo e vai tendo que se sujeitar, fica refém dessas orientações. Aí o professor, uma hora ele fala, bom, eu não entendo nada de autismo. Você pode não entender de autismo, na verdade nem precisa. Você tem que entender do seu aluno, você tem que, né, colocar em prática, né, aquilo que você sabe sobre o seu aluno e pode fazer por ele. E isso acaba que destrói o trabalho do professor, né? Ele fica ali sujeitado a orientações de quem não conhece a escola. A gente não vai na clínica deles falar, ó, faz assim, mas eles vêm na escola dizer para a gente como que a gente deve fazer, né? É claro que não são todos, né? Isso é uma coisa muito forte, mas a gente encontra também profissionais que conseguem dialogar, conseguem ouvir a escola e fazer um trabalho bem legal, bem profícuo, mas isso é um problema muito sério, né? Eu acho que a gente vai fazer aí uma lista, né? Problemas que a gente vem enfrentando aí com o professor, que o professor vai enfrentando, esse é um dos mais importantes. Evidentemente que a inclusão educativa, não é, ela ajuda a quebrar preconceitos sociais, né? Eu acho que isso talvez seja o mais importante de tudo isso, não é, que vem Com acontecendo. certeza, com certeza. Então, a gente costuma dizer que quem ganha mais com a educação inclusiva não são os alunos com deficiência, são os outros. E, num segundo momento, a sociedade.
porque a gente não tem comparação, né? A gente ter um grupo, né, uma classe ou uma escola, né, que pôde ter a oportunidade de viver num ambiente diverso, num ambiente heterogêneo, né, onde o respeito é muito importante, onde a gente tem sempre que colocar em pauta para as crianças a questão da justiça, a questão, uma série de questões aí, eles têm que viver isso na prática. Porque não adianta a gente falar para as crianças, olha, tem que ser bacana com um coleguinha que não sabe andar direito. Isso não funciona, né? O que funciona é as crianças poderem viver isso a cada dia e com um professor que promova isso, né? Promova esse respeito mútuo entre as crianças, independentemente de quem quer que elas sejam, das características que eles tenham. Então, essas crianças, né, elas ganham muito, né? Eu sempre digo, a gente tem que agradecer essas crianças quando elas chegam à escola, porque a mudança que elas trazem é uma mudança estrutural. E é óbvio que quando essas crianças crescem, né, passam ali 15 anos da vida dentro da escola, vivendo com esses valores, é lógico que a sociedade vai estar de um jeito diferente, né? Porque a gente vê hoje, né, no Brasil, né, como seria diferente se todos pudessem ter vivido num ambiente diverso, se todos pudessem ter a experiência do respeito, né, e isso não acontece. Né? Então, a gente fala, as crianças são o futuro do Brasil, mas é importante que a gente pense também que o Brasil é o futuro dessas crianças e a gente precisa fazer, né, com que a educação brasileira forme as crianças também nesse sentido, e não só para aprender inglês e para serem grandes executivos ou reproduzir a mão de obra direitinho, né? Essa formação é a mais importante de todas. É lógico, eu sou professora, é lógico, eu não posso desprezar as outras, são tão importantes quanto, mas isso falta nas escolas, né? A gente tem ali, a gente vê nas propagandas da escola, né? Faça seu filho ser um líder, saber, mas como assim? A gente já quer diferenciar os carinhas desde quando eles têm 5 anos, né? Falar, disputar quem é o melhor, eles nem sabem o que é isso, né? Ponha seu filho na aula de inglês, ele vai ter. Eu já vi isso, né? Tem curso de inglês que fala isso. Seu filho pode ser um líder se aprender inglês. Escuta, ele tem que ser gente antes, ele tem que ser humano. E a inclusão é assim, é a bala de prata para que isso aconteça, entre outras coisas, né? Mas, enfim, não sei se eu respondi a sua. Não, respondeu, sem dúvida. E uma dúvida que certamente muita gente que está em casa tem, evidente que tem muitos pais nesse momento acompanhando o quadro de olho na situação, de olho na educação, e que tem certamente essa dúvida, como que funciona, não é, os ensinamentos por parte dos professores para essas crianças? É um ensinamento diferenciado? Como que fica essa situação? Você está falando em termos de aprendizagem mesmo, da Isso, didática? exato. Então, é difícil, acho que essa, assim, eis o mistério da fé, né? Esse é o problema, é a questão que a gente mais enfrenta na escola e com os professores. Mas vamos pensar, né? Primeiro que não tem regra, não tem um jeito de fazer para todo mundo, a gente cansa de ver aí método de matemática para quem tem ensino medial, né? Esquece, né? Primeiro, eu acho que é assim, vamos pensar que cada um é um, né? Então, você tem que pensar, você tem que conhecer o seu aluno, né? Segundo, que a gente tem ali, por hábito, né? Começar a ensinar essas crianças a partir daquilo que eles não sabem. E aí a coisa fica muito difícil. Então, acho que o primeiro passo é vamos ver quem é esse carinha. Uhum. Né? Vamos ver, tudo bem, a gente não pode ficar falando o tempo todo, mas ele está no 5º ano e não sabe ler e escrever, então eu tenho que ensinar ele a ler e escrever. Não vai rolar, né? Então vamos ver, ele não sabe ainda ler e escrever da forma convencional, mas, vamos lá, o que que ele faz? Ele conhece o nome dele? Ele sabe escrever o nome dele? Ele conhece algumas letras? Né? Ele se propõe a escrever?
Ele se interessa, e aí eu posso falar, bom, ele sabe escrever o nome. Este é o meu ponto de partida. Vamos escrever outras coisas. Ele conhece as letras do nome. Ok, então nós vamos lá. Então ele vai aprender, né? Vamos ampliar esse repertório de letras dele. Como? Cada professor é soberano para saber como, e ele sabe. Ele só precisa ser autorizado, né? Então, na matemática, ele sabe contar, sei lá, até quanto. Então, vamos ampliar esse repertório aí, né? Essa régua numérica que ele conhece. O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma coleção, então? Nós estamos aqui no segundo ano, vamos fazer uma coleção de carrinhos, todo mundo? Então, ele vai contar quantos tem, o outro vai ficar lá anotando quantos faltam, quem que trouxe, né? E aí, conforme a coleção vai crescendo, ele vai, a partir de uma situação real, que não é conte até 10, conte até 20, né? Aprender a fazer contagens e aprender matemática. Eu estou dando aqui dois exemplos muito básicos, né? Não, Lógico, mas quando deu a para gente entender chega lá direitinho. Uhum. Quando a gente chega no Fundamental 2, no ensino médio, Sim, é sim. muito, né? Mas eu não estou falando dá para fazer, faça. Não. Mas a gente partir do princípio de que toda criança tem algo a aprender, pode aprender, quer aprender e pode ensinar para o outro também. O que a senhora falou no início da nossa entrevista, que eu achei muito importante, que a inclusão, a educação inclusiva, ela não é importante só para essas crianças, mas para a comunidade, para a sociedade de uma forma geral, né, Gunga? Porque evidentemente que todo mundo aprende a viver, não é? Com pessoas que não são iguais a ela. Isso eu acho que é extremamente importante. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito desta lei, não é? Que vem de 2015, se eu não me engano. Então toda a escola, não é, ela tem que receber essas crianças. Como funciona isso? Porque certamente tem muita gente que está acompanhando a gente que talvez não saiba dessa informação, não é? Porque antes a gente até estava conversando, né, Gunga, antes do início aqui De Olho na Educação, antes existia, não é, uma escola diferenciada para essas crianças e tudo mais. A própria PAI fazia esse tipo de trabalho. Então, quer dizer, hoje tem uma lei, não é? Uma lei, muita gente, como eu disse, que está assistindo a gente ao quadro De Olho na Educação, talvez não saiba, talvez não conheça. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é uma lei, um Google, ela já aparece, ela é extensa, ela aborda ali diversos segmentos da sociedade. Agora, do ponto de vista da escola, veja bem, eu acho importante a gente lutar, a gente exigir que essa lei seja cumprida, né? E nos últimos anos isso não foi fácil, né? Teve muitos ali, umas tentativas que chegou ali quase que acabou com tudo, mas aí voltamos. Enfim, mas a gente resistimos. Contamos com isso e contamos com a convenção até hoje, né? Algo que me preocupa é que, assim, discutir a lei é importante? Mas quando a gente está falando dos pais, dos educadores, dos professores e até desses alunos, né? Porque a gente não pode ficar falando deles sem ouvi-los, sem que eles se coloquem. É importante que a lei, que essa questão não ocupe um espaço, né, que oculte os alunos, que oculte os professores. Então, em geral, são muito breves, assim, simples assim, tem que ir para a escola, o direito é garantido e, assim, não tem conversa. Ele tem direito a estar nessa escola. O resto, deixa para os, né? Vamos aqui cuidar do meu filho que tem síndrome de Down, do filho do outro que tem autismo, né? Vamos cuidar deles, eu e o professor. Vamos lá, fazer uma força-tarefa educativa, né? Mas assim, sabendo que a gente conta com essa lei e deve lutar por ela. É fácil? Muitas vezes não, né? Muitas vezes, sobretudo nas escolas particulares, esses alunos ficam ali, acabam que não são bem-vindos, porque a mãe brigou muito, porque a mãe abriu um processo, e é um direito da mãe abrir o processo, mas aí até a mãe, né? É meio cruel isso. Tem que tomar cuidado
porque esse filho pode ser ali não muito bem-vindo, não muito considerado, sabe? A escola pode ali não facilitar as coisas para ele. Eu já vi isso acontecer, né? Não é tão raro assim, mas não tem conversa, sabe? Eles têm que estar na escola. Isso não significa que eles têm que estar na escola, e isso é importante, do jeito que a mãe acha que é. Não. Eles têm que estar na escola, e a escola é soberana para tratar ali da escolaridade desse aluno. Então, a escola se debruça não só sobre esse aluno, mas sobre a questão da educação inclusiva e é soberana, é protagonista das suas decisões. Agora, que se debruce sobre isso, que tope esse jogo, né? A escola tem que topar o jogo de aceitar essas crianças e falar, bom, tem coisa aqui que eu não sei fazer, né? Muitas vezes essas crianças, quando elas chegam na escola, elas colocam a escola em xeque, elas ferem a escola um pouquinho, porque a escola fala, não sou boa nisso ainda. E é isso que bota a escola para frente, né? Eu mesma fui durante muitos anos, eu me achava o máximo como alfabetizadora, até que eu tive 2 alunos com síndrome de Down. Né? Eu falei, como? Mas eu fiz tanto curso, mas eu sou tão boa. Uma hora eu falei, não, anda para trás, vamos ver o que esses carinhas, mas é um processo muito difícil. É um processo narcísico até, né? Que fere aí fere a escola mesmo, né? Você quer deixar uma escola desesperada, é ter um aluno autista rodando pela escola, né? Rodando, e a escola fala, bom, o que eu não sei, está muito evidente isso que eu não sei fazer com ele. Ok, hora de pensar juntos, hora de falar. Ninguém sabe tudo, e ninguém sabe tudo mesmo. A gente sabe, né? Ninguém é senhor da razão. Mas a escola que se debruce e que tope o jogo do desconhecido, do inesperado, que vai ficando cada vez menos desconhecido, cada vez menos inesperado. Muito boa entrevista. Gunga, queria agradecer demais a sua participação aqui no quadro De Olho na Educação. Certamente uma entrevista bastante importante e esclarecedora. Muito legal, muito obrigado. E bom, eu que agradeço e... Vamos evoluindo, né, Gunga? Também. Vamos evoluindo, né? É o mais importante. Vamos evoluindo. Quem sabe daqui a 10 anos eu esteja te entrevistando e a situação já bem melhor, né? Mas a gente avançou bastante. Com certeza. Com certeza. Vamos evoluindo. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau. Um abraço para você também, André Aranha, 11 horas mais 59 minutos. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, primeiro e último aqui no nosso Câmara Total, porque na volta tem entrevista ao vivo com uma brasileira que deixou o país e mora no Canadá. Qual será que é a parte boa de morar fora do Brasil e quais são as dificuldades, os perrengues? Muitas histórias e tem até um livro lançado, viu? Que a gente vai conferir depois do nosso intervalo, que é rapidinho. Meio-dia mais 2 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, de acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, em 2020, 4,2 milhões de brasileiros viviam fora do nosso país. Só para se ter uma ideia, é maior do que toda a população que vive hoje no Uruguai. E hoje eu entrevisto uma dessas brasileiras que deixou o país há 6 anos, há quase 7 anos, e vai nos contar se é só glamour, dólar, euro, ou se tem muitos desafios, a barreira do idioma, preconceitos.
Isabel Arruda, formada em jornalismo, portanto minha colega, trabalhou na TV Globo do Rio de Janeiro como produtora na área de entretenimento por mais de 10 anos, pediu demissão e foi para o Canadá. Isabel, 6 anos depois, quase 7, como é que você avalia essa decisão? Foi acertada? Tem arrependimentos no meio do caminho? Seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Digo bom dia, porque para mim são 7 horas da manhã ainda, mas boa tarde para vocês. E é um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse assunto. Nossa, 4 bilhões de brasileiros, né? Então eu sou uma poeirinha nesse número, mas quase 7 anos depois, foram tantas vidas numa vida só, né? Arrependimentos, não diria que tenho, mas foram muitas vezes questionando as decisões. Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Como você falou no seu início, né? Desafios são muitos. Eu acho que isso é uma questão que a gente vai tocar aqui, que toda essa ideia de morar fora do país, eu acho que pode ser muito romantizada muitas vezes, né? Então, eu acho muito bacana a gente conversar sobre isso. Ótimo, até porque a gente sabe que muitos brasileiros têm este sonho, às vezes só de estudar lá fora, mas tem alguns que querem arrumar emprego, querem construir essa vida longe do país e às vezes as informações pela internet elas ficam um pouco confusas, você acha coisas positivas, coisas negativas, então é sempre importante conversar com alguém que vive isso há pelo menos 6 anos. A título de curiosidade, quantos graus está neste momento na cidade de Vancouver, Isabel? Nesse momento é inverno aqui, né? Então tá em torno dos 4, 5 graus, o que é bom. Quando fica negativo, a gente não gosta muito. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, uma pessoa super solar, acostumada com calor. Esse foi um dos desafios também, a questão do clima. Para você se apresentar para quem está nos acompanhando, porque talvez para alguns familiares, amigos, pessoas que te conheciam, você tinha aquele emprego dos sonhos, né? Você trabalhava na maior empresa de comunicação do país, estava há 10 anos, portanto, tinha uma estabilidade, imagino que trabalhava bastante, então assim, era atuante, tinha um sucesso profissional. Quando você comunicou todo mundo que tinha pedido demissão, todo mundo entendeu de primeira ou acharam que você tinha se precipitado nessa decisão? Como é que foi para a família, amigos, as pessoas que estavam próximas? Foi um certo choque, viu, diria. Porque, como você falou, externamente, a vida estava posta ali, né? Estava tudo acontecendo, eu estava em ascensão na minha carreira, trabalhava 10 anos na TV Globo, trabalhava no Projac, na área de entretenimento, né? Então fazia novelas, programas, seriados e tal, e estava naquele crescente na minha carreira. Só que internamente eu tinha muitos questionamentos, né? Externamente a vida estava boa, eu morava perto da minha família, eu tinha uma filha pequena, então tinha muita rede de apoio, meu marido também trabalhava na TV Globo, então externamente a vida estava boa, a vida estava fluindo bem, mas internamente eu tinha muitos questionamentos, eu tinha muitas inquietações. E até que um dia eu resolvi questionar essas minhas inquietações todas, sabe? Eu estava indo por um caminho de uma vida que não estava mais sustentável para mim, eu estava me sentindo um pouco sufocada naquela rotina, me sentindo naquela meio robô, sabe? Assim, fazendo as coisas automático, exatamente. E aí eu falei, opa, peraí, deixa eu parar um pouco aqui para questionar o que eu quero, porque eu estava indo naquela das expectativas, né? Então eu entrei na TV Globo, e aí eu fui sendo promovida, e aí eu casei, e aí eu tive uma filha, e a vida estava seguindo esse rumo, até que eu falei, não, peraí, deixa eu pensar aqui o que eu quero. E eu já tinha tido uma experiência no exterior antes, né, quando eu tinha feito intercâmbio e tal, e eu sempre tive essa inquietação de querer buscar novas coisas, querer viver outras experiências, entender outras maneiras, né, de existir, assim, e aí tomamos essa decisão em família, eu e meu marido, falamos, então vamos tentar viver essa experiência, e foi tudo muito rápido, no momento que a gente tomou a decisão, em 1 ano a gente já estava pisando no Canadá, e aí nós dois pedimos demissão, vendemos a casa toda,
E viemos só com passagem de ida. Então, isso foi um certo choque, e principalmente pela questão profissional, eu acho, né, Gabriel? Porque muita gente fala, como assim? Como assim você vai pedir demissão? Você trabalha na TV Globo, e o que você vai fazer? Porque a gente veio totalmente no escuro. A gente veio com base na vontade e na esperança, mas sem nada aqui, né? Então, para recomeçar daqui. Então, foi muita vontade mesmo, muito desejo de movimento e mudança que impulsionou a nossa vinda. Imagino que você deve ter escutado bastante aquela frase, mas você está no emprego dos sonhos, tem muita gente que quer o seu emprego, você vai largar isso. Em algum momento, o externo, a família, os amigos entram nessa consideração? Foi uma tomada de decisão com o seu marido? Para quem está nos acompanhando e pode estar passando mais ou menos por essa situação, que interferência que tem esse externo? O externo tem uma interferência muito grande, né? E principalmente quando a gente fala família, e cada um tem uma relação com família. Eu tenho uma filha pequena, então na época também, claro, que a gente considerou isso, como é que vai ser, ficar longe, né, dos avós e da família. Mas eu acho que no meu caso, a vontade e a decisão foi tomada ali naquele núcleo pequeno, né, entre eu e meu marido, e a gente estava muito certo. Então, não demos espaço, não abrimos espaço para considerações externas nos abalarem naquele momento, né? Porque se a gente pensasse um pouco mais racionalmente, talvez a gente nunca tivesse vindo, porque, como você disse, era emprego, estabilidade, né, o salário ali certinho, família perto. Então, eu acho que racionalmente, se pensar muitas pessoas não vêm, né? E então a gente estava muito certo do que a gente queria viver enquanto família, enquanto experiência. Então, realmente, o externo, ele abalou, mas ele não fez nenhuma diferença na nossa tomada de decisão. Ô Isabel, pela sua resposta, eu percebi que o que hoje é muito discutido, que é saúde mental, há 6 anos você já buscava um estilo de vida que te trouxesse mais tempo para você, para aquilo que você gosta, e uma busca por felicidade, foi mais ou menos isso? Foi um pouco isso, sim, sem dúvida, e eu sinto também um crescente desse diálogo, né, sobre autorrealização, sobre felicidade, enfim, sobre tudo isso. Eu queria, na verdade, uma vida mais simples, assim. Claro que aqui não é nem um pouco simples, porque também são vários outros desafios, né, mas eu queria realmente uma vida um pouco mais simples. Eu queria olhar para mim, eu queria passar mais tempo com a minha família, com a minha filha. Eu tinha uma filha de 3 anos na época, né? E eu sentia que eu terceirizava muito a educação dela, a criação dela, porque eu não estava tão presente. Então foram várias coisas que foram unindo nesse grande quebra-cabeça, né? Que fizeram a gente tomar essa decisão. Mas eu gostei muito que você tocou nesse assunto, né, da saúde mental, porque eu vejo e eu sinto, e aconteceu comigo, e eu vejo com os imigrantes também, que quando a gente faz todo esse processo, né, de mudança, de migração, a gente tende a focar muito no tangível, né? Então eu vou pedir demissão do meu trabalho, vai chegar lá no país, eu vou arranjar outro trabalho, onde eu vou morar, onde minha filha vai estudar. Então a gente fica no planejamento financeiro, a gente fica no tangível, mas a gente não pensa em toda essa parte emocional, né? Então eu acho que migrar e tomar essa decisão é um processo de autoconhecimento assim tremendo, é um mergulho interno tremendo, né? E começa na decisão: por que você quer sair? Por que você quer viver essa experiência? Você está buscando alguma coisa? Você está fugindo de alguma coisa? Então, eu acho que todo esse processo emocionalmente é muito desgastante. Então, para quem escuta a gente e quer fazer esse movimento, a primeira coisa é se conhecer, assim, sabe? Por quê? Por que eu quero fazer isso? O que eu estou disposto a abrir mão? O que eu quero buscar? Porque a gente abre mão de muita coisa, né? São muitas renúncias. E aquela frase, para cada decisão são perdas e ganhos, né? Mas as renúncias, elas são muito gritantes, assim. Então, acho que esse é o caminho. E sobre saúde mental, Isabel, acho que a gente tem um longo caminho a percorrer. Eu acho que este assunto, ele veio mais à tona por conta da pandemia da Covid-19, mas ele não pode ficar estritamente por conta da Covid-19, porque o seu exemplo, eu acho que é claro, você tinha um emprego, você tinha um marido, você tinha filho, então quem olhava de fora falava, ela tem uma vida estável, ela tá boa. Só que internamente você tinha questionamentos, talvez a sua saúde mental não estava boa mesmo tendo caso,
casa, tem do filho, tem do marido, tem do emprego. Então, acho que a questão da saúde mental ela tem que ser muito mais discutida. Esse acesso mais democrático à terapia, a psicólogo, acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer e não ficar restrito à saúde mental por conta de uma doença como um vírus. Pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, que muitas vezes quem está de fora não vê e às vezes até familiar e amigo não fica sabendo, né? Exatamente. Nossa, essa é uma questão que a gente tem que falar muito, a gente tem que debater, a gente tem que nomear as coisas, né? E eu vejo muito aqui também os imigrantes, né, que moram aqui no Canadá, e eu me conecto com imigrantes no mundo inteiro por conta do meu livro, do meu trabalho, e eu sinto também que muita gente sofre calada aqui depois que muda, com essas questões de ansiedade, depressão, porque fez a decisão, mudou, está aqui no novo país, então aparentemente tudo tem que ser ótimo, sabe? Você não pode mostrar para sua família que você está passando por dificuldades, por desafios, então tem muito imigrante que sofre calado, ou que não busca terapia, ou que não busca ajuda, porque sente que é como se tivesse falhado, e eu vou fazer aspas assim, falhado, porque chega nesse novo país, era tudo o que queria, mas aí as coisas não saem muito bem como esperava, como imaginava, e aí tem a solidão, tem a tristeza, tem o clima que impacta muito, né, que é muito diferente, é mais escuro, enfim, em alguns países, né? E aí tem muita gente sofrendo calada sem buscar ajuda, porque sente que não pode verbalizar, né? Sente que, não, no Brasil as coisas estão pior, então deixa eu sofrer quietinho aqui. E não, a gente tem que falar sobre isso. Isso é, inclusive, um dos trabalhos que eu faço, que é um grupo de suporte emocional para mulheres brasileiras, para a gente ter esse espaço de se expressar, sabe? De falar e de ser ouvida também. Acho porque existe realmente nessa autopunição. Eu mereço porque eu tomei essa decisão e agora é a consequência. E a gente sabe que todo mundo merece, na verdade, é a felicidade, né? Agora, Isabel, o que veio primeiro? A decisão de sair do país ou ir morar no Canadá? Já era uma paixão, você conhecia e fala, quero morar no Canadá. Ou você saiu procurando o país e encontrou o Canadá? O Canadá, ele veio um pouco por acaso e, como eu falei anteriormente, eu já tinha tido uma experiência, duas experiências, na verdade, fora, né? Quando eu tinha 16 anos, eu tinha ido morar nos Estados Unidos por um breve período, fazer intercâmbio, aquela coisa, e depois, quando eu me formei na faculdade, eu fui para a Austrália. Eu passei um ano morando na Austrália, porque eu sempre tive, né, essa inquietação, essa coisa de sair, de ver o mundo e tal. E quando eu voltei da Austrália foi quando eu entrei na TV Globo, e aí a vida foi acontecendo, carreira acontecendo, né, e aquela inquietação ali, e até quando eu e meu marido a gente decidiu, a gente falou, agora é a hora, porque nunca vai ter a hora certa, sempre vai ter alguma coisa externa, né, pedindo a nossa atenção, mas a gente falou, não, o time, a hora é agora, para onde a gente vai, né, o que a gente vai fazer? A gente queria ir para um país de língua que falasse inglês, né, porque a gente já tinha um pouco o domínio da língua, então a gente buscou um país que falasse inglês, inicialmente a gente pensou nos Estados Unidos, a gente foi começando a pesquisar muito profundamente. Essa é uma outra dica que eu dou, assim, quem tem vontade de morar fora, pesquisa muito, entra nos sites do governo, conversa com pessoas que moram lá, no lugar que você quer ir, porque passar férias no lugar é uma coisa, morar é outra, né? Completamente diferente. Então a gente começou a se aprofundar na busca por esses países e veio o Canadá. Eu já conheci uma pessoa, na verdade, um casal de amigos que estava fazendo esse processo, e a gente começou a pesquisar muito, entender quais eram os passos de imigração, porque a gente queria vir, passar alguns anos pelo menos, né? Então não era uma coisa de, vou ali ver como é que é e vou voltar, não, a gente já quis vir com uma ideia de passar entre 2 a 5 anos para ver como é que ia ser. Então, a gente decidiu o Canadá e aí se aprofundou na busca, no planejamento, pedimos demissão, vendemos tudo e para cá viemos com 8 malas e muitos sonhos. Isso que você está falando é muito importante, Isabel, porque enquanto você estava respondendo, eu estava lembrando, né? Eu fiz uma viagem para a Espanha. Meu avô é espanhol, então tinha toda uma questão emocional de estar no país de origem do meu avô, e eu fiquei apaixonado pela Espanha, e durante a viagem eu conversava com a minha esposa falando, olha, eu quero trabalhar aqui, eu quero morar na Espanha. Aí eu fui fazer uma outra viagem para Natal, no Rio Grande do Norte,
amei a cidade, falei para ela também, eu quero trabalhar aqui, eu quero... Então, assim, toda viagem que a gente faz, a gente fica com uma parte boa dessa viagem. Então, a partir do momento que você vai morar, que você vai trabalhar, ainda mais se for em outro país, que já já a gente vai falar sobre esses desafios, possíveis preconceitos, a barreira do idioma, eu acho que isso que você está citando é muito importante, porque a gente tem na memória as lembranças boas das nossas férias, mas essa tomada de decisão, a partir do momento que você vai para um outro país, é um obstáculo bem maior, né, Isabel? Sim, é completamente diferente. E eu sou como você, viu? Eu ia nos lugares e falava, ai, que lugar lindo, quero morar aqui. Aí depois, no próximo ano, ia tirar férias em outro lugar, ai, que lugar lindo, quero morar aqui. Mas são muitos os fatores que a gente tem que botar na balança, né? Empregabilidade, qual é a língua que você fala, o que você está disposto, de novo, né, a renunciar, abrir mão, você vai conseguir lidar com o clima. E tem coisas que as pessoas acham que não, é besteira. Essa coisa de clima aí, não, é besteira, imagina, eu consigo lidar. Mas é muito diferente quando você, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, como eu disse, e aqui no Canadá, 6 meses do ano é escuro, assim, chove bastante. Aqui não neva tanto quanto outros lugares, mas é muito escuro. 4 da tarde já está escuro, é muito cinza. Então, isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde mental também, né? Então, são várias coisas nessa balança que a gente tem que botar no nosso planejamento antes dessa tomada de decisão. Você sai de uma média de temperatura de 25 graus no Rio de Janeiro, pegando todo o ano, para ir agora, por exemplo, a 3, 4 graus. Então, a diferença para quem está nos acompanhando não é só colocar um casaco, eu vou ficar quentinho. Durante muito tempo você vai ver se é isso. Eu conheço um amigo meu que está nos Estados Unidos, ele diz, olha, dependendo da época do ano, 4, 5 horas da tarde já começa a anoitecer. Então, assim, você tem uma noite muito grande, acho que você citou isso também, né? Você, durante muito período, para quem vive aqui no Brasil, país tropical, sol que a gente aproveita muito à noite, que está numa temperatura agradável, é um estilo de vida diferente, não é só a questão da temperatura, vou colocar um agasalho e vou ficar quentinho dentro de casa, a gente sabe que é quente, tem os aquecedores, mas o estilo de vida muda, né, Isabel? É exatamente isso. O estilo de vida muda completamente. Isso impacta na sua vida social, impacta nas coisas que você vai fazer. Se você é uma pessoa que gosta de fazer exercício ao ar livre, por exemplo, 4 horas da noite está escuro, né? Isso vai impactando e muita gente vai se fechando, assim, né? No seu próprio casulo. E passar muitos meses assim é muito difícil. Então, impacta muito o estilo de vida e isso é importantíssimo. Não é apenas, bota lá um casaco e tá tudo certo, não. Estando há quase 7 anos no Canadá, quais são os pontos positivos? Isso a gente sabe que é muito pessoal, mas acho que é importante. E os pontos negativos, aqueles obstáculos, as barreiras que você enfrentou e que a gente sabe que muitas pessoas também enfrentam como imigrante. Eu acho que eu vou começar pelos desafios, né? Porque os pontos positivos a gente sabe um pouco mais, mas eu gostei que você falou que é muito pessoal e realmente, assim, eu sempre falo a partir das minhas experiências, né? O que eu sei que dialoga com muitos dos imigrantes, porque muitos dos sentimentos são muito parecidos, mas os desafios, eu gostaria de começar citando o primeiro, assim, quando a gente muda, né, é um choque cultural muito grande, dependente do país que você vá, mas existe o choque cultural. Então, para mim, o maior desafio foi chegar nesse país, entender que era um movimento que eu busquei, eu desejei, mas quando cheguei aqui, foi uma ruptura muito grande com tudo que eu estava acostumada, né? E sobre mim, assim, o meu livro, que a gente vai falar sobre ele, né? Ele chama Despedida de Quem Fui, porque quando eu cheguei aqui, eu comecei esses questionamentos, mas vem cá, quem sou eu? Quem é essa Isabel nesse novo contexto, nessa nova dinâmica? Porque aqui eu não tinha tudo aquilo, todas aquelas referências que validavam a minha identidade, né? Aí no Brasil eu era a Isabel a produtora, eu era a Isabel que era filha da Laura e do Eduardo, a Isabel que era casada, que tinha aqueles amigos, então eu tinha tantas referências que me validavam enquanto pessoa, né? E aí quando eu chego aqui, quem eu sou? Sem referência nenhuma, né? Sem bengala nenhuma. Então eu acho que de novo falando do autoconhecimento, foi uma desconstrução muito grande, entender quem eu precisava ser aqui
nesse momento da minha vida, assim, quem eu podia ser, o que eu podia trazer das minhas habilidades, das minhas, para entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que o primeiro desafio, e o que me acompanhou por anos, né, porque eu acho que é um processo, a gente está sempre em construção, foi esse, me ver completamente despida da minha identidade, assim, de quem eu era, para começar a construir novas referências aqui. Então, isso foi muito grande, e fora isso, a barreira do idioma, a barreira profissional, né, porque você chega no outro país, você compete com pessoas que estão aqui há muito tempo, com cidadãos, então a barreira profissional, sem dúvida, a saudade, essas coisas que a gente já sabe um pouco mais, né, que elas têm, mas eu queria muito falar esse ponto dessa questão identitária mesmo, sabe? De quem sou eu nesse novo país. Você precisou mudar um pouco a sua personalidade para poder se adaptar? Você era uma Isabel no Brasil, quando chega no Canadá você fala, mas e aí, eu vou ser o mesmo ou eu vou me adaptar nessa cultura que eu tô aqui? Você passou por isso, nesse processo de quem é a Isabel no Canadá? Gabriel, desculpa, eu acho que cortou um pouco, eu só entendi o começo da sua pergunta, e você perguntou se eu tive que me adaptar, né? Sobre a questão de personalidade, ou se você falou, eu sou a Isabel no Brasil e sou a mesma Isabel aqui no Canadá. Eu acho que todos nós somos um pouco camaleões, assim, né? Que a gente vai se adaptando conforme o ambiente nos pede, assim, claro, sem perder a nossa essência, sem perder quem a gente é lá embaixo de verdade. Mas eu tive que entender também quem eu era, né? De verdade, porque eu era a pessoa que gostava do sol, da praia, a pessoa que trabalhava com televisão. E aqui eu não queria mais essas coisas. O profissional eu queria mudar, mas então eu tive que me adaptar, sem dúvida, e aí muita resiliência, eu acho, da nossa parte, né, de entender, tá bom, quem eu sou de verdade, o que eu trago de mim, mas o que eu vou precisar aprender também. E é chegar muito de peito aberto, sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas aqui se fecham também, falam, não, eu sou assim e acabou, e eu não vou me misturar com essa cultura, e eu não quero aprender, eu quero só comer o meu arroz e feijão aqui que eu estou acostumada, eu não vou aprender como é que é. Então eu acho que tem uma abertura também para entender essa nova cultura, quais são os hábitos desse novo lugar, como é que eu vou me relacionar com as pessoas daqui. Então, sem dúvida, eu fui ali um pouco camaleoa, me adaptando, trazendo um pouco de mim, mas também muito aberta para o que eu podia aprender nessa nova vivência. Ô Isabel, chegou um questionamento para a gente aqui através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, que eu acho que é muito interessante e você pode ajudar. Ele é o Rodrigo, aqui da cidade de Campinas, e ele diz, eu tenho 47 anos, tenho uma proposta para ir para os Estados Unidos, mas eu tô com medo. Ele quer saber, você teve medo também de sair do Brasil ou você saiu daqui com a decisão totalmente confirmada? Adorei essa pergunta, Rodrigo, maravilhoso, porque o medo ele acompanha a gente sempre, né? E a gente acha que coragem é você não ter medo, é você se jogar, é você fazer tudo, é essa valentia cega, assim. E não, o medo acompanha sempre, sabe? Eu acho que nessas tomadas de decisões muito importantes, né, muito grandes na nossa vida, a gente aprende a dialogar com o medo. O que ele é? Eu tô com medo de quê? Eu tô com medo de recomeçar, eu tô com medo de ficar longe da minha família. Quais são os meus medos? Então tá, esses são os meus medos. Mas o que eu busco, né? Qual é a coragem que eu preciso para buscar isso que eu quero? Então o medo ele vem junto. Ele entrou na mala junto comigo e ele veio junto comigo. E eu tive medo, acho que ainda tenho, né? Todos temos medos e vontades e desejos, mas como é que a gente equilibra isso? E eu acho que o medo, ele mora muito no desconhecido, né? Aquilo que a gente não sabe. E migrar é se jogar no desconhecido. Por mais que a gente planeje, a gente pesquise, a gente conversa com pessoas, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente espera sempre. Porque a vida não é assim, né? A vida não é linear e mudar para um outro país menos ainda. É claro que a gente tem que fazer toda a nossa parte de planejar, de se preparar, de dialogar com todos os nossos medos, mas tem também uma porção que você tem que dar o passo.
tem que dar o passo para ver o que vai acontecer depois, né? E esse passo, ele é no escuro porque é novo. Então, se preparar da melhor maneira possível, mas não achar que não vai ter medo, porque o medo vai estar envolvido sim, e aí é levar esse medo junto e dialogar com ele. Aquela frase pronta, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, mas ela se encaixa nesse nosso contexto. Talvez fazer uma lista de prós e contras, colocar na balança para poder tomar essa decisão, porque sem dúvida eu acho que é uma experiência muito válida, né? Ô Isabel, e você já foi para o Canadá, para Vancouver, com emprego ou não? Não, nós não viemos com um emprego, a gente veio, o meu marido veio com visto de estudo, porque ele veio fazer um mestrado aqui, e eu vim com visto de trabalho, então, e aí chegando aqui, eu falei, e aí? O que eu vou fazer, né? O que eu sei fazer? E agora? Porque eu não queria mais trabalhar com televisão, mas eu falei, e agora? O que eu sei fazer? E aí eu me joguei assim e fui trabalhar com qualquer coisa que aparecia. Então eu trabalhei em café, trabalhei em loja, trabalhei em estádio de futebol, recepcionando as pessoas, né? Trabalhei em escritórios, como assistente administrativa. Eu fui trabalhando porque a gente precisa trabalhar, né? Sobreviver, pagar boleto em dólar. Enquanto eu trabalhava, eu ia experimentando as coisas, ia pensando um pouco mais, tá bom, e agora? O que eu quero como carreira? Né? Porque eu tinha trabalhos assim, tem bastante nesses países, né? Mas eu queria uma carreira. O que eu quero como carreira? Mas até eu chegar nesse momento, foram alguns anos de trabalhos diversos, realmente só para ganhar dinheiro, para me manter e para ir experimentando novas coisas. E hoje, qual que é o seu trabalho? Qual que é a sua carreira, a atividade que você encontrou? Hoje eu tenho algumas coisas que eu faço, eu sou escritora, né? Eu publiquei o meu primeiro livro no ano passado e pretendo publicar mais um esse ano, então eu sou escritora e eu trabalho numa organização não governamental aqui, num programa de employment, que chama, né? De trabalho, que é um programa que ajuda recém-imigrantes e refugiados a se recolocarem no mercado de trabalho. Então, isso foi uma coisa que eu fui descobrindo, né? Que eu queria ajudar outros imigrantes, eu queria trabalhar com imigrantes. E aí eu comecei a trabalhar só na comunidade brasileira, primeiramente, tentando ajudar, fazendo grupos de suporte, fazendo mentorias, fazendo trabalhos assim. E aí depois eu passei para trabalhar para o governo, né? Para essas organizações não governamentais, nesse processo de ajuda de imigrantes e refugiados, e que é um trabalho muito bonito. Eu aprendo diariamente com histórias das outras pessoas, eu sinto que eu posso ajudar um pouco do mesmo jeito que eu fui ajudada, sabe? Então, hoje essas são as minhas duas frentes, eu escrevo e eu trabalho também com outros imigrantes. Quais são os relatos desses imigrantes que chegam nas ONGs, Isabel? Há um preconceito com o imigrante? Há uma dificuldade? O que você percebeu deste movimento recente e da sua experiência aqui no Brasil, daquela visão que você tinha de 10, 15 anos atrás? A gente está conseguindo avançar, agora você tem um olhar diferente? Nosso olhar é tão diferente, a gente expande muito o olhar, né? Eu acho que tem uma frase, acho que é do Saramago, que fala assim, a gente precisa sair da ilha para a gente ver a ilha, né? Então, o meu olhar sobre o Brasil, sobre as relações, sobre mim, sobre o que eu quero deixar no mundo, o olhar todo expandiu muito, né? E a minha perspectiva, a minha visão de mundo mudou. Agora, conversar com outros imigrantes e com outras pessoas, entender outras realidades, eu tenho aprendido, sabe, Gabriel, o Canadá é um país de imigrantes, né? Então, a gente vive aqui uma diversidade muito grande. São pessoas do mundo todo falando todas as línguas, então é a força do Canadá, a diversidade, a imigração. Então, aprender outras histórias, assim, me mostra que nós estamos muito mais parecidos do que diferentes enquanto seres humanos, sabe? Enquanto raça humana, assim, que sim, existe preconceito, sim, existe xenofobia, existe tudo isso, mas nós estamos tão mais similares do que a gente imagina, né? E aí, quando eu estou ali conversando com um refugiado que veio talvez fugido, né, de alguma guerra ou de alguma coisa, ou com uma pessoa que fez um movimento que é totalmente diferente do movimento que eu fiz, acho que isso me engrandece muito enquanto ser humano. E eu aprendo muito, né, sobre isso, sobre a diversidade, sobre a similaridade
que todos nós temos. Sobre o seu lado escritora agora, quando e por que você decidiu lançar o livro A Despedida de Quem Fui? Isso. Quando eu decidi mudar para o Canadá, eu resolvi criar um blog, porque eu lia muitos blogs, né, para procurar informação aqui e tal, e aí eu decidi criar um blog também, que para mim era um espaço onde eu ia canalizar todas aquelas emoções que eu estava vivendo, né? Porque é uma montanha-russa de emoção. Então, eu queria um lugar que eu pudesse botar no papel, que eu pudesse desembolar um pouco os meus sentimentos e emoções, e o blog nasceu assim. Então, era um espaço muito íntimo, né? Mas um espaço muito verdadeiro, assim, que eu colocava ali o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo, e a partir dali eu comecei a me conectar com muitos outros brasileiros imigrantes no mundo, a trocar experiências, trocar figurinhas, mas o blog ele durou pouco tempo, porque veio a vida real, né, trabalho sem tempo, aquela coisa, e eu deixei um pouco ele de lado, mas eu continuei escrevendo, postando no Instagram, guardando as minhas escritas e tal, até que em 2020, que foi logo que começou a pandemia, eu senti uma necessidade muito grande de botar para fora, assim, foi um movimento de transbordo muito grande, sabe? Eu falei, agora esse livro precisa nascer, e eu preciso colocar tudo isso que eu sinto para fora. Então é um livro de crônicas sobre essa minha experiência, né? Essa minha vivência, que de novo vem de um lugar muito íntimo, porque ele é autoral, né? E é sobre a minha experiência, mas eu também sei que, ao mesmo tempo, eu falo de muitos, eu falo com muitos, né? Porque o livro e as experiências e as histórias, elas dialogam com muita gente que sente essas mesmas coisas, sente a solidão, as renúncias, os medos, tudo isso. Então, esse livro, ele nasceu mesmo porque ele precisava nascer, foi um transbordo muito grande. Ô Isabel, e a decisão por este nome? Eu achei um nome muito forte, né? Ele é muito marcante, porque você fala sobre uma transformação sem colocar essa palavra no título, porque você está se despedindo de uma coisa que já foi. Como é que você decidiu por esse nome? É um processo de renascimento muito grande, né? E eu falo que por quase esses 7 anos foram muitas mortes para que outros nascimentos pudessem acontecer. E esse nome eu particularmente acho muito bonito também, eu acho que ele é tocante, né? E ele é o nome de uma crônica que chama Despedida de Quem Fui, que é onde eu relato isso que eu falei um pouco antes, assim, que eu precisei me despedir daquela Isabel que eu tinha sido, para que eu pudesse recomeçar nesse outro país. E inicialmente ele não ia ser esse título, tinha um outro título, mas não estava batendo muito, sabe? E aí uma amiga minha, ilustradora, que fez a capa do livro, falou, peraí, me fala aí todos os nomes das crônicas, vamos falar em voz alta o nome das crônicas. E aí eu fui falando o título, né, de todas elas, e aí quando bateu essa, foi, opa, A Despedida de Quem Fui. Ela é forte, é bonita, e ela realmente simboliza exatamente tudo que eu trago no livro. Então, foi esse encaixe, assim, e foi daí que veio. Ótimo. Juntando esses seus dois lados, de escritora e do trabalho que você realiza na ONG, com a experiência que você tem, você entende que para a mulher os obstáculos são maiores? Tem diferença do tratamento de uma imigrante aqui no Brasil, no Canadá? O que você percebe? Eu sinto que o Canadá, ele, mais uma vez, né, é um país muito aberto, e eu falo da minha realidade porque eu sei que outros países não são também assim, mais abertos. Então, no Canadá existe uma busca, né, pela equidade, pela igualdade. Então, aqui eu sinto que é um país que está mais aberto, mais preparado e mais receptivo para a mulher, né? No mercado de trabalho, mas claro, ainda existe uma barreira muito grande. E eu sinto também que muitas mulheres, no meu trabalho, né, na ONG, assim, muitas mulheres vêm de culturas que aqui elas passam por um processo de desconstrução também para falar, opa, peraí, deixa eu achar minha voz aqui, né, nesse outro país. Então, sem dúvida, eu acho que tem sim essa barreira, mas é uma barreira que, eu sou uma pessoa muito positiva e eu trabalho, né? Algumas pessoas podem parecer que é utopia, assim, mas eu acho que não, existe essa busca, né? Por essa equidade maior aqui. Ótimo. Isabel, para a gente poder encerrar, que eu já sei que eu tomei muito o seu tempo já, por curiosidade. Copa do Mundo 2026, daqui 3 anos,
vai acontecer no México, nos Estados Unidos e aí no Canadá. Já tem movimentação? As pessoas estão animadas ou ainda não? Os brasileiros já estão todos doidos, né? Porque a gente já quer ir a todos os jogos. O canadense no futebol, ele é um pouco devagar. Hockey, né? Ele não é tão empolgado. Mais o hockey, é mais outros esportes. Mas ele não é tão empolgado, mas eu acho que ele está animado também para recepcionar, né? Para receber todo mundo aqui. Mas os brasileiros estão animadíssimos. Eu, inclusive, já estou esperando a hora de comprar meu ingresso, porque eu quero fazer parte dessa festa. Sem dúvidas. Abriu no site da FIFA, já todo mundo lá para comprar ingresso. Isabel Arruda, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que foi de grande valia para quem está nos acompanhando, para os nossos telespectadores, passar a experiência que você está tendo como uma imigrante morando num outro país, com todas as dificuldades, mas também com essa parte boa que você relatou muito bem. Só para a gente poder encerrar, quem está interessada no seu livro, consegue encontrar pela internet? Consegue comprar? Consegue comprar, quero deixar ele aqui, quero mostrar ele aqui, então chama Despedida de Quem Fui. Ele está na Amazon, mas também você encontra todas as informações do livro no meu Instagram, então eu deixo aqui meu convite para quem quiser continuar essa conversa, quem quiser encontrar meu livro. O meu Instagram é isabel.arruda.alcântara, então vai ser um prazer continuar essa conversa por lá e também poder compartilhar um pouco mais desse livro, que é o meu terceiro filho aqui, que eu tenho muito orgulho. Ótimo. Então, lançou um novo livro ou realizou aí alguma nova aventura, as portas aqui do Câmara Total estão abertas para o seu retorno, Isabel. Muitíssimo obrigada, foi um prazer enorme, adorei essa conversa e estou aí também, se quiser me chamar para outras conversas, a gente continua. Muitíssimo obrigada pelo espaço e pela conversa. Que agradecemos a Isabel Arruda ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, agora 12h40, lá em Vancouver, agora 7h mais 40 minutos cedinho. A gente continua aqui com o nosso Câmara Total com mais um assunto muito importante, que eu sei que muitas pessoas estão em dúvida, né? A casa própria ainda é o seu sonho ou você acha melhor ficar no aluguel? Bom, no nosso quadro de hoje, na ponta do lápis, ele traz dicas importantes para você tomar uma decisão. Oi, gente, tudo bom? Mais uma ponta do lápis no ar aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que interessa muita gente que está aí do outro lado. Comprar a casa própria ou alugar uma casa. Às vezes eu sei que vocês ficam se perguntando aí, será qual a melhor opção? Será que eu devo juntar dinheiro e comprar uma casa própria? Será que eu devo alugar? Eu acho que envolve muito questão de perfis, envolve muita coisa a ser balanceada aí. E eu vim à PUC hoje conversar com a professora Fabiola Oliveira, que é professora de economia aqui da PUC e vai dar umas dicas pra gente hoje. Fabiola, obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço, Danila. Fabiola, quando a gente fala em aluguel, muitas pessoas pensam assim, aluguel é jogar dinheiro fora. Ainda tem muita gente que pensa assim, né? Eu acho que na nossa cultura brasileira em especial, as pessoas ficaram com a ideia, tá no imaginário delas, de que é preciso comprar um imóvel, né? E isso é desenhado historicamente no nosso perfil, mexe com o nosso psicológico, né? Com os nossos sentimentos. E a maior parte das pessoas, então, vai ter como um dos objetivos de vida, da vida adulta, ter o tão sonhado imóvel, o imóvel próprio, né? Será que esse pensamento está mudando um pouco? Eu acho que sim, até porque você está tendo uma juventude com um perfil diferente de pensar no mundo do trabalho, né? Principalmente depois, né, de um período de pandemia, vamos colocar aí uma outra variável importante no meio dessa conversa. As pessoas, elas estão um pouco mais nômades, né? A gente vê esse perfil no jovem que muitas vezes vem para a universidade ou está estudando algumas coisas disponíveis, pensando no mercado de trabalho que às vezes nem está ligado só ao Brasil, né?
se trabalha hoje fora, remotamente. Então eu acho que tem uma pequena mudança, mas ainda assim não é substancial em relação ao perfil das pessoas que ainda querem conquistar a sua casa própria. Quando a gente toma essa decisão de ou comprar ou alugar, e a gente vai pensar sobre a questão, qual a primeira coisa que a gente deve analisar? Qual o primeiro passo que a gente deve dar para tentar chegar aí nessa decisão? Acho que são alguns passos, né? Acho que tem uma coisa importantíssima que é uma questão matemática mesmo, né? É uma questão do valor, eu já estou pensando na casa própria, pensando que as pessoas acessam ela por meio de financiamento. Então, se tem recursos próprios, a situação é de uma forma, se vai para o financiamento, a situação é de outra. Né? Se tem recursos próprios, ela vai escolher entre fazer um investimento com esse recurso próprio, né? Comprar títulos, ou guardar em algum tipo de investimento que até seja um pouquinho diferente da poupança, porque a poupança ela é um rendimento que às vezes não repõe nem a inflação, ou ela vai comprar o imóvel e utilizar, né? E imobilizar esse recurso que ela tem. Agora, se é o financiamento, aí é uma questão matemática mesmo, né? Então, eu pago um aluguel, eu vou fazer um financiamento, qual é a diferença entre o valor do financiamento e o valor do aluguel? Qual é a porcentagem desse financiamento que vai ser comprometida a partir do meu orçamento? Né? Vai pesar muito? Claro que no mundo de hoje ninguém tem uma estabilidade do tempo que é um financiamento de um imóvel. Porque para a pessoa fazer um financiamento, ela vai ficar comprometida aí por 30, 35 anos, que é mais ou menos o prazo médio que as pessoas fazem o financiamento. Pode ter pessoas que usem parte de recursos próprios, de FGTS e financiamento e diminuam um pouco esse prazo. Mas em média é 30 anos. Então é muito tempo. Claro que não dá para garantir estabilidade em termos de mundo do trabalho para manter esses 30 anos, mas tem que ver se está numa carreira, se tem uma certa estabilidade da carreira, para não sofrer solavancos, né, e não ter problemas piores do ponto de vista financeiro, né, em relação à compra de um imóvel. Então, eu acho que, resumindo, é isso. Tem que olhar a situação, de que forma eu vou entrar nessa busca pela casa própria, né, se for a partir de um financiamento, tem que rever aí o valor das parcelas e fazer uma continha ali do quanto ele paga de aluguel em relação ao financiamento. E também tem a questão do imóvel, né? Você está financiando um imóvel, você paga juros, né? Então tem um outro valor embutido. Então é preciso ver o valor final que vai ficar esse imóvel e se de fato naquele local que se foi escolhido a compra do imóvel, aquele bairro, se vai estar valendo, né? Se o imóvel vai estar valorizado, um valor, né, equivalente àquilo que vai estar no financiamento. A gente sempre tem essa ideia de que vai valorizar, mas inúmeras coisas podem acontecer, fenômenos naturais, mercado, sei lá, fazem um lixão do lado da casa, então são muitas questões, né, e por isso essa questão de 30 anos, 35 anos pode acabar assustando um pouco a pessoa, né? Com certeza, e é um elemento que ela precisa pensar bastante, tem que estudar muita coisa, né, incluindo a localização da onde está sendo comprado esse imóvel. Mas o primeiro passo sempre seria esse, ver a sua organização financeira, né? Não tem como fugir desse passo. Sempre deixar ali tudo organizado. É uma tecla que eu bato direto aqui na ponta do lápis. Eu sei que vocês já cansaram de escutar isso, mas até, como aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até vocês aprenderem. E eu aprender também, que eu fico aprendendo junto aqui com vocês na ponta do lápis. Mas como a gente poderia fazer um cálculo, assim, se a gente for pensar, de colocar literalmente ali na ponta do lápis, se eu for, por exemplo, alugar uma casa no valor de R$ 1.200 e, ao mesmo tempo, eu penso nessa questão de comprar. Como é que eu posso colocar esses valores aí para pensar, talvez está valendo a pena eu financiar? De qualquer forma, a questão da habitação, a gente acredita, né, que ela não deva comprometer mais do que 30% da renda de uma família, seja com aluguel, seja com financiamento. Então, esse é um princípio que serve para as duas coisas, né? Agora, se for para o financiamento,
continua, né, tendo que ter um certo comprometimento, você tem que ter uma certa garantia de que você vai conseguir honrar com essas prestações, porque a gente sabe como funciona o sistema de financiamento. A partir de um sistema bancário, se você não paga suas parcelas, você acaba perdendo o imóvel e o que você conseguiu pagar durante um tempo, né? Então, existe um risco envolvido, porque geralmente as pessoas que financiam são pessoas assalariadas, depende de um trabalho para conseguir honrar com as suas prestações. Então, além de você comprometer esses 30% da sua renda, o ideal seria que a pessoa também tivesse uma reserva para que, se faltasse um emprego, se tivesse uma crise, a gente acabou de passar por uma muito grande que afetou completamente o mundo econômico e o mundo do trabalho, a pessoa consegue honrar com essas prestações. Então, não é só o valor da prestação em si que é uma preocupação em relação ao orçamento. É se ela tem condições de ter uma sobra, né, algo que excede aquilo que ela gasta, para ela ter como garantia se vier um momento em que as coisas às vezes não ficam como a gente gostaria que ficasse. E se a pessoa tem condições de pagar à vista? É precipitado fazer um negócio com valor, porque uma casa sempre não é um valor baixo. Mas independente de alguma forma a pessoa tem esse dinheiro, seria melhor não? Paga logo tudo, então? Aí vai depender do perfil dessa pessoa, né? Se de fato ela é uma pessoa para ter um imóvel, né? Então, por exemplo, a gente está numa geração que pensa de uma outra forma, né? Que pode trabalhar em vários lugares, como a gente acabou de dizer. E essa pessoa não é uma pessoa que, mesmo que tenha recursos, que deveria comprar um imóvel, porque de repente hoje ela se vê trabalhando num local, mas daqui 5 anos ela se enxerga em outro país, em outro estado, ela é nômade, ela quer circular, quer conhecer pessoas e lugares, e aí então não seria a melhor pessoa para mexer no seu dinheiro na compra de um imóvel. Agora, se é uma pessoa que não tem essas pretensões, que tem um emprego num determinado local e acredita que vai seguir a vida desta forma, ela ainda tem que ver as possibilidades, né? Na economia a gente trabalha com um conceito que a gente chama de custo de oportunidade, com o mesmo valor que eu vou despender para comprar um imóvel, o que eu poderia estar fazendo para ter algum retorno a mais? Podia ser um investimento, ou poderia ser até mesmo, sei lá, empreender com aquele dinheiro, montar o seu próprio negócio e dali extrair uma outra renda. E o que compensa mais? Porque o imóvel você compra, você deixa de pagar o aluguel, mas você não tem nenhum retorno dele. Pelo contrário, você acaba agregando algumas despesas. Você não pode passar 30 anos no mesmo imóvel sem fazer nenhuma reforma, nenhuma melhoria. Então você tem custos, né? Você tem pagamentos de tributos, você tem uma série de coisas, se bem que, né, os inquilinos também acabam arcando com tributos, mas de qualquer forma os proprietários têm que arcar com custos e é preciso então também se atentar para fazer um pouquinho desse cálculo. Uma pequena parcela dessa nova geração já não está mais nessa de a casa própria, o sonho da casa própria, né? Porque eles querem mudar o tempo todo de emprego, né? Não é uma geração como a dos meus pais e dos meus avós, que trabalhou décadas no mesmo local, né? Então eu acho que tem muito a ver com essa dinâmica do mundo do trabalho. As pessoas passam um tempo muito mais curto de um trabalho para o outro, mesmo em se tratando, né, de qualquer nível de formação, de qualificação profissional, até nos mais elevados, é muito pouco tempo e eles estão o tempo todo mudando muito dentro da própria cidade, em outras cidades no mesmo estado, entre estados e agora o mundo, né? E quando a gente fala de aluguel, o que a gente poderia falar de vantagem e desvantagem quando alguém pensa em alugar um imóvel? Eu acho que a vantagem muitas vezes pode ser o valor do aluguel, porque se a pessoa se torna um inquilino durante um certo tempo, às vezes faz com que o preço do aluguel seja
bem inferior ao preço da parcela de um imóvel, por exemplo, e cabe dentro do orçamento dessa pessoa e tá tudo bem, né? Agora, existem casos e casos, porque existem casos em que a pessoa está há 15 anos como inquilina de um imóvel e tem uma atualização do preço de mercado, e aí não é porque ela faz muito tempo que está lá que ela vai ter um preço mais acessível. Vai chegar uma hora em que também tem uma atualização. Então, às vezes, a vantagem do aluguel é você não estar preso, né, em nenhum imóvel. Você tem deslocamento e se o mundo do trabalho te levar para diferentes lugares, você não vai ter nenhum custo, né, para se desfazer daquele imóvel porque ele não é seu. E o fato de você, às vezes, pagar um valor que fica bem abaixo do que é o valor de uma prestação, de um financiamento. Fabíola Oliveira, professora de economia aqui da PUC. Fabíola, acho que tem mais alguma dica, alguma informação para dar sobre esse assunto que seria interessante? Eu acho que é só sintetizar, né, para os seus telespectadores que qualquer compra ela deve ser feita de forma muito consciente, né? E se a gente está falando de um imóvel, é uma compra assim de grandes proporções, então é preciso pensar bastante, colocar tudo na ponta do lápis, como você está destacando aí, fazer o cálculo matemático e também dar uma estudada sobre tudo que vai envolver a compra desse imóvel. Às vezes consultar um profissional, uma professora competente como a Fabíola para dar essas dicas aí pessoalmente, fazer essas continhas. Fabíola, obrigada pelas dicas e as portas ficam abertas para você vir em outro momento falar sobre esse outro assunto. Eu que agradeço. A gente deu as dicas aí, vocês podem rever o programa no YouTube depois para pegar aí com mais atenção essas dicas que a gente deu agora. Fica aí a decisão para vocês, se vai ser de casa própria, se vai ser de aluguel, fica aí na mão de vocês, mas na ponta do lápis trouxe as informações e as dicas. Aguardo vocês na próxima edição e continuem com a programação da TV Câmara Campinas. Tchau, tchau! A chuva não para aqui na cidade de Campinas e por isso a cidade está em estado de atenção, viu? O índice que mede as chuvas acumuladas nas últimas 72 horas chegou em 98,9 milímetros, portanto, há risco de alagamentos, de quedas de árvores, de deslizamentos, desabamentos, quedas de muros. Bom, previsão não muda, né? Choveu pela manhã, neste momento chove em muitos bairros aqui da cidade de Campinas, segue essa previsão para agora à tarde e também deve seguir por toda a noite e madrugada. E amanhã, sexta-feira, adivinhem, mais chuva, é a frente fria segue estacionada aqui em Campinas e em toda a região. Já adianto que o fim de semana também será de tempo muito instável, porque a nebulosidade está em alta aqui na cidade. Vamos às temperaturas, então, para esta sexta-feira. Nem parece verão, hein? Olha só, mínima de 17 graus. Eu vi gente hoje de agasalho aqui na nossa redação, aqui na TV Câmara Campinas. Muitas pessoas sentindo frio. Ao longo do dia, essa temperatura ela não sobe muito, porque fica tempo fechado, fica a chuva e a máxima não passa dos 22 graus aqui na cidade de Campinas nesta sexta-feira.
O nosso Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, desde as 11 horas da manhã aqui, com as notícias da Metrópole de Campinas, com as notícias do Legislativo, entrevista muito bacana, com o nosso quadro de educação, com o nosso quadro de finanças, balançamos as redes com a partida da Ponte Preta. Amanhã a gente vai contar a história de Guarani e Grêmio, então tem muitos assuntos e você já sabe, hein? Avisa todo mundo aí, durante todo este mês de janeiro é o nosso Câmara Total a partir das 11 horas da manhã. Então, até lá, até amanhã na sexta-feira. Tchau, tchau.